Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo amanhã às 19 horas para enfrentar o Júnior Barranquilla na Colômbia pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Os dois times já estão classificados para as oitavas de final, sendo que o Botafogo está na segunda posição do grupo, com os mesmos 9 pontos do Júnior Barranquilla. Só que a equipe colombiana tem um saldo de gols melhor que o nosso Fogão, então o Botafogo precisará vencer amanhã para terminar na primeira colocação do grupo D da competição internacional. Acredito que o Fogão possa fazer uma boa partida e surpreender o Júnior lá em Barranquilla. Só que para isso o técnico Arthur Jorge terá que fazer algumas adaptações, já que o Fogão tem alguns desfalques, é conteúdo robusto por aqui. Galera, lista dos relacionados. O Botafogo chegou à Colômbia com os goleiros John, Gatito Fernandes e Raul. Para a lateral direita, o técnico Arthur Jorge relacionou o Matheus Ponte e Damian Soares. Para a lateral esquerda, o Hugo, o cuiabano, jogou pelo Grêmio na primeira fase da competição e poderá ser inscrito pelo Botafogo a partir das oitavas de final, e o Marçal está em reta final de tratamento de lesão. Já para a zaga, Arthur Jorge conta com Lucas Alter, Bastos, Alexander Barbosa e Luiz Segovia. Para o meio-campo, não teremos Danilo Barbosa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então, o técnico Arthur Jorge levou para Barranquilla Gregory, Marlon Freitas, Tietê, Cauê, Patrick de Paula, Jacob Montes e Romero. E para o ataque, Luiz Henrique, Júnior Santos, Diego Hernandes e Arlen, Fabiano e Tiquinho Soares retornando. Ótima notícia, a volta do centroavante do Fogão, que ontem estava lá no estádio Newton Santos. Parabéns a todos que estiveram no estádio Newton Santos, que colaboraram com as pessoas que precisam no Rio Grande do Sul e passaram uma manhã agradável na nossa casa com o glorioso Botafogo de futebol e regatas. Parabéns também ao movimento Ninguém Ama Como a Gente, a galera que sempre faz mosaicos lindíssimos no nosso estádio, no Newton Santos, e que ontem fez o mosaico lá no Maracanã. Força para o Rio Grande do Sul, com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Então, quem organizou ontem o Jogo das Estrelas para que pudessem arrecadar muito para quem precisa lá no Rio Grande do Sul, chamou o movimento Ninguém Ama Como a Gente, que prontamente atendeu. Parabéns a toda a torcida alvinegra, a gloriosa torcida do Botafogo. Pois é, galera, o Botafogo então tem alguns desfalques. Eu não falei do Savarino, que está poupado. Vejam, ele não tem uma lesão, ele está poupado, segundo o GE, por conta de fadiga muscular, e vai ser preparado para a partida do próximo sábado. Daqui a pouco vou falar sobre a sequência alvinegra contra o Corinthians, às 21 horas, lá em Itaquera. Tem desgaste, então o Savarino nem viajou para a Colômbia. Daqui a pouco falo sobre a situação do Botafogo também nessa nova maratona. Então, o técnico Arthur Jorge não vai ter o cuiabano, não vai ter o Danilo, não vai ter o Savarino, também não vai ter outros jogadores, como, por exemplo, Eduardo, o Marçal, que ainda não se recuperou, alguns desfalques por conta de lesão no Botafogo. Tomando como base as duas últimas partidas, jogos que garantiram classificações importantes para as oitavas da Libertadores e oitavas da Copa do Brasil, penso que o treinador poderá utilizar algumas estratégias em cima do que ele fez recentemente. Pessoal, o Botafogo hoje não tem um homem para jogar pelo lado esquerdo como um extremo, como um ponta. O Savarino jogou como extremo pela esquerda contra o Universitário lá em Lima, mas contra o Vitória na Bahia pela Copa do Brasil, ele já jogou mais como um segundo atacante. O Tietê fez um extremo por aquele lado, principalmente na hora da marcação, e deu certo. O Botafogo fez gols assim, então já penso no Tietê sendo utilizado inicialmente pelo lado esquerdo, com o Botafogo entrando com duas linhas de 4, mas não exatamente num 4-4-2, como era com o Savarino e o Júnior Santos. O Savarino tem essa questão de ser atacante também, entre aspas, agressivo, claro, no bom sentido. O Romero é um jogador mais
trabalhador no meio-campo, um jogador que gosta de ter a bola, de encontrar aquele ótimo passe para o atacante. Então podemos pensar no Romero como titular com estratégia para ele ser potencializado e potencializar também um jogador como o Júnior Santos. Fabiano, não está pensando no Tiquinho Soares como titular? Bem, não tenho informação, mas o Tiquinho Soares está voltando de lesão muscular. Se ele puder jogar meia hora, 40 minutos, 35 minutos, então o ideal é que ele entre na segunda etapa. Se ele puder jogar 45 minutos, beleza, pode colocar o Tiquinho Soares no primeiro tempo. Joga um tempo inteiro, sai no intervalo. Mas eu estou pensando de uma forma mais conservadora, com o Tiquinho podendo jogar meia hora, 35 minutos. Aí eu penso nele na segunda etapa. Não entraria com o Tiquinho como titular, tendo que fazer uma substituição já no primeiro tempo. Então, galera, pensando num time baseado no último jogo contra o Vitória, mas com as características diferentes do Romero em relação ao Savarino, o Botafogo pode jogar talvez num 4-4-1-1. Claro que nós vamos falar sobre isso agora. John no gol, Damian Soares na lateral direita, Alter e Bastos na zaga e o Hugo na lateral esquerda, uma linha de 4. Luiz Henrique aberto pela direita, por dentro, Gregory, só essa mudança no lugar do Danilo Barbosa, Marlon Freitas e o Tietê pelo lado esquerdo, como ele fez e fez muito bem contra o Vitória. O Júnior Santos como centroavante. Teríamos o Savarino como um segundo atacante. Não temos o Savarino. O Romero joga como um meia mais adiantado, um pouco atrás do Júnior Santos. 4-4-1-1, porque o Savarino é agressivo, entre aspas, novamente, como um atacante, que vai junto com o Júnior Santos em muitos momentos, e o Romero tem aquela característica do meia construtor, do meia que precisa de um espaço para encontrar o atacante, então ele pode jogar um pouco atrás. Essa linha do meio-campo desce um pouquinho para que haja um espaço para o Romero trabalhar, e ali ele pode encontrar o Júnior Santos, eventualmente a passagem de um lateral, com um passe já buscando a linha de fundo, ou a passagem do Luiz Henrique pelo outro lado também, para que o Luiz Henrique receba essa bola e alguém encoste por ali para que haja uma tabela, ou ele vá para o 1 contra 1, para o drible, para que ele vá também para o cruzamento com a perna esquerda fechadinho para complicar a zaga adversária. Isso pode acontecer. Então 4-4-1-1, 2 laterais, 2 zagueiros. Um aberto pela direita, Luiz Henrique, um aberto pela esquerda, Tietê, 2 por dentro ali no meio campo, Gregory e Marlon Freitas, e o Romero flutuando com liberdade entre essa linha de meio e o Júnior Santos mais adiantado. Para começar o jogo pode ser uma estratégia. Só que, galera, não duvido do técnico Arthur Jorge surpreender, buscar outro tipo de organização, e daqui a pouco vou até falar, não duvido dele utilizar outras peças que estão entrando menos ou que não estão entrando. Ele vem rodando bastante o elenco. Se ele quiser fazer, por exemplo, um 4-3-3, ele pode colocar um atleta que não vem entrando com ele, o Luiz Segovia, para fazer o lateral pelo lado esquerdo, sem sair muito. E ele pode trazer o Tietê para o meio, como foi contra o Universitário. Então o Botafogo poderia ter John no gol, Damian Soares na lateral direita, Alter e Bastos na zaga e o Luiz Segovia como um lateral pelo lado esquerdo, segurando um pouco mais. No meio-campo, o Gregory ao lado do Marlon Freitas, com o Tietê um pouco mais adiantado, Luiz Henrique pela direita, Júnior Santos centroavante e o Hugo, como muita gente pede, como um extremo pelo lado esquerdo. O Hugo subindo como extremo, muita gente pede ele por ali, porque ele vai ser potencializado ofensivamente, e o Luiz Segovia fechando o setor como um lateral. Então poderíamos ter também esse 4-3-3. Fabiano, eu prefiro esse, prefiro aquele, prefiro o primeiro, queria fazer outra coisa. Olha, gente, adaptação o técnico vai ter que fazer, porque ele não tem todas as peças para todas as posições. O Botafogo, felizmente, hoje tem um bom elenco e ele consegue mudar jogadores de posições e de funções, e esses jogadores muitas vezes dão resposta. Então, ele vai ter que adaptar e procurar a melhor resposta dos jogadores e, claro, a melhor resposta do coletivo, do time, para que o Fogão saia vencedor amanhã em Barranquilha e líder, claro, do Grupo D na Libertadores. Só que eu não duvido, pessoal, dele utilizar Patrick de Paula, Cauê, Diego Hernandes no segundo tempo
pelo menos peças como essas vão entrar. E claro, o Tiquinho Soares. A gente fica na expectativa do retorno do Tiquinho Soares, como eu disse, se ele puder jogar meia hora, 35 minutos, que entre na segunda etapa. Aí o Botafogo pode ter o Diego Hernandes por um lado, o Tiquinho Soares, o Júnior Santos por outro lado, ou então o Luiz Henrique por outro lado, o Yarlin também podendo entrar. Espero muito a entrada do Yarlin amanhã. O Botafogo tem o Fabiano, que entrou no último jogo contra o Vitória. O treinador ainda vai ter como mexer na segunda etapa. Mas, de repente, pode pintar uma novidade em cima de um dos nomes que falei aqui agora, já no primeiro tempo. Fabiano, mas você acha que o técnico tem que poupar? Pensando em maratona, o Botafogo já está classificado, galera, e quer o primeiro lugar. Não pode desmobilizar. Tem que jogar sério. Eu acredito num grande jogo amanhã. Eu falava antes da partida lá de Lima contra o Universitário que seria muito bom o Botafogo vencer e garantir a vaga, porque faria um jogo bonito em Barranquilha, um jogo com caras de Libertadores, mas um jogo leve, com as duas equipes buscando a primeira colocação, só que já classificadas. Então pode ser um jogo muito bacana para o Glorioso. Não pode desmobilizar, mas já está classificado. E o Fogão tem que botar a temporada à frente do jogo de amanhã. Tem que focar, buscar a vitória. Mas com quem tiver plenas condições para jogar e buscar a vitória e o primeiro lugar. Se tiver possibilidade de um desgaste exagerado, de lesão, tira o atleta ou então joga pouquinho tempo. Não podemos perder jogadores. O Botafogo enfrentará agora uma nova maratona. Ontem, galera, o Glorioso chegou à noite a Barranquilha. Foram 7 horas de viagem em voo fretado direto. Mais precisamente, como vi no Fogão Net, 6 horas e 54 minutos. Num voo fretado direto do Rio de Janeiro para Barranquilha. Então o jogo amanhã acabará às 21 horas, horário de Brasília. O Botafogo volta ao Rio de Janeiro na quarta-feira, já descansa um pouco. Quinta, treino leve. Sexta, viaja para São Paulo após mais um treino leve, provavelmente, porque sábado, às 21 horas, o Botafogo enfrenta o Corinthians em Itaquera, jogo dificílimo pelo Brasileiro. O Botafogo, então, retorna para o Rio de Janeiro, domingo, descansa, segunda-feira, treino levinho. Por quê? Terça, às 20 horas, estádio Newton Santos, jogo contra o Fluminense. E no final de semana seguinte, jogo contra o Grêmio em Caxias do Sul pelo Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo não pode ficar perdendo jogadores de bobeira. Tem que focar no jogo de amanhã, é realmente muito importante, tanto que já estou falando do jogo agora, mas sempre com equilíbrio para que não tenhamos o desgosto de perder jogadores na sequência. Estamos tendo agora o gosto de ver o retorno do Tiquinho Soares. Beleza, galera? Hoje às 15 horas e 30 minutos, todo mundo aqui na redação do Bandeira ao vivo, aquela live especial de segunda a sexta. Olha, faltam menos de 40 para chegarmos aos 50 mil inscritos. Menos de 40 inscritos para chegarmos aos 50 mil inscritos. Aquela tão sonhada marca. Vamos bater essa marca hoje? Vai ser muito bacana e eu peço o seu apoio. Portanto, se você não for inscrito no canal Fabiano Bandeira, se inscreva. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Pode falar que aqui tem muita informação, análise tática, opinião e mais. E galera, o like também é fundamental, porque assim o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo do canal Fabiano Bandeira e distribui automaticamente para mais pessoas. E é importante também que o sininho esteja ativado para que todos vocês recebam todas as notificações dos vídeos e lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Agora sim, aquele abraço, saudações alvinegras, estamos muito juntos. Valeu, fui!